Olá, tudo bem com vocês? Vamos dar início a mais uma semana sentados à mesa com Jesus, degustando da sua palavra. E hoje eu queria conversar com vocês sobre o amor que restaura. E eu queria começar lendo uma passagem conhecida da Bíblia que diz o seguinte, tá lá em Lucas capítulo 22, a partir do versículo 61. Então, voltando-se o Senhor, fixou os olhos em Pedro, e Pedro se lembrou da palavra do Senhor, como lhe dissera: hoje 3 vezes me negarás antes de cantar o galo. Então Pedro, saindo dali, chorou amargamente. Pedro tinha uma ideia de que ele nunca abandonaria Jesus, que ele estaria sempre com Jesus. Pedro era um cara impulsivo, Pedro era um cara exaltado nas suas emoções. Ele era um cara extremo naquilo que ele pensava, naquilo que ele fazia, como ele agia. E Pedro disse ao Senhor que nunca abandonaria, mas Jesus disse para ele: Pedro, na verdade, antes do galo cantar, você vai me negar 3 vezes. E isso de fato aconteceu. Os versículos que antecedem a esse que eu li mostram Pedro negando Jesus por 3 vezes antes do galo cantar. Por fim, Jesus, que estava sendo levado para ser crucificado, olhou para Pedro, e quando Pedro olhou para Jesus, lembrou-se daquilo que Jesus havia dito, que ele o negaria. E Pedro então chorou amargamente. Pedro ficou muito triste, triste com ele mesmo, triste por ter negado seu amigo, triste porque ele não estava ali como ele gostaria de estar, junto com Jesus, porque teve medo. Só que aí tem um outro texto da palavra do Senhor, que está lá em João capítulo 21, a partir do versículo 15, que diz assim: depois de terem comido, isso é, depois de Jesus ter ressuscitado, depois de terem comido, perguntou Jesus a Simão Pedro: Simão, filho de João, amas-me mais do que estes outros? Ele estava se referindo aos outros discípulos. Ele respondeu: sim, Senhor, tu sabes que te amo. Ele lhe disse: apacenta os meus cordeiros. Tornou a perguntar-lhe pela 2ª vez: Simão, filho de João, tu me amas? Ele lhe respondeu: sim, Senhor, tu sabes que te amo. Disse-lhe Jesus: pastorei as minhas ovelhas. Pela 3ª vez, Jesus lhe perguntou: Simão, filho de João, tu me amas? Pedro entristeceu-se por ele ter lhe dito pela 3ª vez: tu me amas? E respondeu-lhe: Senhor, tu sabes todas as coisas, tu sabes que eu te amo. Jesus lhe disse: apacenta as minhas ovelhas. Quando eu leio esse texto, eu olho para um amor restaurador, o amor de Jesus. Jesus dá a Pedro nesse momento a chance de dizer que o ama por 3 vezes, redimindo assim a negação de Pedro por 3 vezes. Nesse momento, Jesus está dando para Pedro a chance de dizer que o ama por 3 vezes. E eu consigo ver um amor que restaura, primeiramente, a capacidade de Pedro de confiar de novo em si mesmo. Quando Pedro nega Jesus, ele perde essa dimensão, ele não sabe mais quem ele é. Aí Jesus diz para ele assim: Pedro, tu me amas mais do que estes outros? Você é esse, Pedro. Você é esse cara que me ama profundamente. Pedro, você é essa pessoa. Você me negou no momento de fraqueza, no momento de medo, no momento de dor. Mas Pedro, você é esse cara que caminhou comigo. Pedro, pode dizer que me ama, você me ama. E aí Pedro diz para Jesus: eu te amo. E aí Jesus pergunta para ele de novo: Pedro, tu me amas? E aí Jesus está dando para ele a 2ª oportunidade de restauração. Ele primeiro restaurou a visão de Pedro acerca de si mesmo. Depois ele restaurou a visão de Pedro acerca do propósito de Jesus para a vida de Pedro. Pedro, tu me amas? Então apacenta as minhas ovelhas. Esse é o propósito que eu tenho para a sua vida. Esse é o propósito que eu quero para você, Pedro. Esse é o sonho que eu tenho acerca de você, Pedro. Então, primeiro Jesus restaura
a capacidade de Pedro acreditar de novo em si mesmo e saber quem ele é, ter de volta a sua identidade restaurada. Segundo, quando Jesus pergunta pela segunda vez, dá a Pedro a capacidade de descobrir de novo qual é o seu propósito. Porque quando Pedro nega Jesus, nesse momento em que ele vai para a praia pescar com os amigos, num contexto anterior, em versículos anteriores, mostra Pedro e alguns outros discípulos pescando novamente. O que Pedro está fazendo? Pedro está voltando a fazer aquilo que ele fazia antes de conhecer Jesus, antes de seguir a Jesus. Aí Pedro se encontra com Jesus na praia. Jesus mostra para Pedro que ele foi chamado para ser pescador de homens e não de peixes. Pedro, volta de novo para o seu propósito, para o seu chamado. Essa é a segunda faceta de um amor que restaura. Primeiro, o Senhor restaurou a identidade. Segundo, o Senhor restaurou a habilidade de Pedro entender de volta o seu propósito, de ter de volta o seu propósito. Em terceiro lugar, Jesus pergunta mais uma vez: Pedro, tu me amas? E aí, queridos, Jesus dá a Pedro a chance de reconhecer de novo quem é Jesus. Jesus, tu sabes de todas as coisas. Tu sabes que eu te amo. Jesus é esse cara, o Deus Todo-Poderoso, aquele que pode todas as coisas e que tem cuidado de nós. O amor de Jesus restaurou em Pedro a sua identidade, o seu propósito e a capacidade de Pedro ver quem Deus é. Deus é Todo-Poderoso. Que Deus nos abençoe. Que a nossa semana seja regada por este amor que restaura e que essa palavra possa alimentar a nossa alma e o nosso espírito. E eu queria orar com você. Senhor, em nome de Jesus, nós queremos pedir que esse amor que restaura invada as nossas vidas. Traga de volta a nossa identidade, mostrando quem nós somos diante de Ti. Traga de volta o propósito que o Senhor tem para nós e traga clareza acerca de quem o Senhor é nas nossas vidas. Nós oramos no nome de Jesus. Amém. Deus te abençoe, uma ótima semana e nós nos vemos na semana que vem para mais um tempo sentados à mesa com Jesus, degustando e nos alimentando da sua palavra. Deus te abençoe. Amém.